Boa tarde, meus amores. Então vamos falar sobre a população brasileira, página 98 e vamos até a página 102. As pessoas representadas nesta tela, de Tarsila do Amaral, revela a diversidade de povos que contribuíram para a formação da população brasileira. Observe. Então, número 1. Em sua sala de aula, é possível observar pessoas com características tão diversas quanto as mostradas na tela acima? Né? Então, quais são as características dos nossos colegas? 2. Em sua opinião, quais são os povos que deram origem à população brasileira? Né? Cite o nome de alguns deles. Né? Então, como é que a gente pode saber, né, os nossos ancestrais, né, dos nossos avós, bisavós, né, por exemplo? Então, povos, né, pode ser, tem alguns, né, que tem origem africana, origem europeu, indígena. Então, quais são, em sua opinião, quais são os povos que deram origem à população brasileira, né, de acordo com os nossos ancestrais, né? As origens da população brasileira. A população brasileira formou-se a partir do encontro de diferentes grupos humanos. Entre esses grupos, os principais foram os indígenas, os colonizadores portugueses, né, os africanos e alguns outros povos imigrantes europeus e asiáticos. Os povos indígenas, né, quando os portugueses aqui chegaram, por volta do ano, né, de 1500, diversos povos indígenas já habitavam esta terra. Esses povos, em geral, dedicavam-se à pesca, à caça e à agricultura, mas cada um deles tinha uma organização social própria e modos diferentes de vida e de organizar as aldeias. Então, observe no mapa ao lado a provável distribuição e os principais grupos indígenas que em 1500 viveram no território que atualmente forma o Brasil. Então, aqui, ó, né, nós temos os nomes dos grupos indígenas, né, e como é que eram espalhados, tá vendo, ó, por todo o território brasileiro. Então, exemplo, né, a parte laranja aí, ó, Aruaque, né, olha lá, aonde que tinha essa parte, né, desses grupos, né, indígenas. A parte amarela aí é o Tupi-Guarani, tá vendo, ó, que tem no Rio de Janeiro, em São Paulo, tá vendo? Então, assim, olha como é que era. E aqui, ó, tem as reservas indígenas no Brasil também, tá vendo? Ó, essa parte verde aqui, ó, são as terras indígenas no Brasil. Tá vendo? Aqui tem um pedacinho lá no Rio de Janeiro, mas a maior parte fica lá pro norte, né? Ó. Após o contato com os colonizadores europeus, principalmente portugueses, a população indígena começou a diminuir por diversos motivos, entre eles as doenças trazidas pelos colonizadores, né? As mortes eram batalhas pela disputa também de terras e a escravização. Proteção aos indígenas. Então, atualmente existem órgãos do governo responsáveis por garantir a posse de terras, proteger e promover os direitos indígenas. O principal é a Fundação Nacional do Índio, né, a FUNAI, criada em 1967, ligada ao governo federal. A colonização portuguesa. A ocupação do território brasileiro pelos europeus teve, a princípio, o objetivo de explorar os recursos naturais e depois a colonização. No primeiro século dessa colonização, os portugueses estabeleceram-se no litoral brasileiro e em suas proximidades, fundando as primeiras vilas. Nessas áreas ocorreram os primeiros encontros entre os portugueses e os povos indígenas, como os tupinambás, caraíbas, tupiniquins e pataxós. Logo, os confrontos se tornaram frequentes, pois os colonizadores tentaram dominar esses povos para utilizar sua força de trabalho. Posteriormente, os africanos escravizados trazidos para o Brasil foram obrigados a trabalhar para os colonizadores portugueses.
Veja na imagem a seguir como o pintor alemão, né, representou a derrubada de uma floresta com o intuito de explorar madeiras nobres e abrir lavouras por meio do trabalho de africanos escravizados. Você conhece algum hábito que herdamos da cultura portuguesa? Né? Alguns hábitos? Né, a parte de a forma de falar ou a forma de se alimentar, né? Conhece algum hábito, né, da cultura portuguesa? A população de origem africana. Entre os séculos XVI e XIX, muitos africanos foram sequestrados, traficados e trazidos como escravizados para o Brasil. Muitos foram levados para as áreas rurais para trabalhar nas lavouras, nos engenhos de cana-de-açúcar e nas plantações de café. Outros foram levados às cidades para trabalhar nas residências. Então aí, né, é um quadro, né, de um jantar brasileiro. Os africanos e seus descendentes nascidos em terras brasileiras passaram a formar movimentos de resistência à escravidão. Os que fugiram, na tentativa de reconstruir uma organização social livre com base nas heranças culturais dos antepassados, formaram quilombos espalhados pelo Brasil. Muitos desses quilombos deram origem a comunidades quilombolas, onde vivem atualmente cidadãos livres descendentes de africanos escravizados que mantêm hábitos culturais de seus antepassados. Sociedades africanas. Então, entre os vários povos africanos que foram trazidos forçadamente para as terras que atualmente formam o Brasil, havia sociedades e organizações muito diferentes. Alguns povos eram organizados em reinos entre os séculos XV e XVI, como o Império Songhai, deve ser isso, não sei, Songhai, e o Império do Mali. Atividade. As imagens a seguir mostram a capa e a contracapa do CD intitulado As Cidades, do cantor e compositor brasileiro Chico Buarque, de Holanda. Nelas aparece a fisionomia do compositor modificada por meio de um programa de computador. Observe. Então aqui Chico Buarque, tá vendo a capa? Marque um X na alternativa que interpreta de maneira correta as imagens mostradas na capa do CD de Chico Buarque. Então, o primeiro, o rosto do compositor retrata feições de diferentes grupos humanos que não fazem parte da formação da população brasileira, não fazem parte. Segundo quadradinho, o rosto do compositor é mostrado com feições diferentes para retratar as características físicas dos principais grupos humanos que formam a população brasileira. Terceiro, o rosto em destaque com traços indígenas representa os povos que não fizeram parte da origem da população brasileira. Então, os indígenas não fizeram parte da população brasileira. O último quadradinho, o rosto com traços de origem africana representa os povos que fizeram parte da origem da população brasileira. Então, vocês vão marcar 2x, tá bom? Beijos!